Fala, colecionador, tudo bom com você? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers. No vídeo de hoje nós vamos partir para a revisão do Optimus Primal direto do filme Transformers: O Despertar das Feras. Essa que foi a versão lançada Voyager Class na coleção de Transformers: O Despertar das Feras. Nós tivemos outras versões desse mesmo Optimus Primal, mas que nós vamos dar uma analisada neste molde e ver se vale a pena ou não adquirir essa figura, já que nós temos bastante Optimus Primal no mercado. E aí, vamos ver aqui certinho como que é a questão da escala, a questão da pintura, molde, etc. Tá? Vamos deixar o Primal aqui de canto pra gente falar dessa embalagem. Como eu comentei com vocês na review do Mirage, certo? A embalagem é muito bonitinha, como vocês conseguem perceber. É uma ilustração bem legal do personagem. Aqui na lateral nós temos uma arte conceitual dele no modo gorila. Aqui é a completa arte que vem na frente do personagem, certo? E aqui atrás nós temos uma imagem do seu render 3D totalmente com as pinturas erradas, comparado ao molde que vem, e graças a Deus que não vem com essa pintura, tá? Porque realmente a versão final ficou bem interessante. Então, essa é a caixa, não tem muitos mistérios aqui que a gente mostrar dessa caixa. Vamos direto pro personagem, porque é isso que você quer ver. Então, gente, aqui está o brinquedo fora da sua embalagem. Vamos mostrar todos os detalhes certinhos dele, tá? Honestamente, essa figura me surpreendeu bastante, já que nós temos muita versão do personagem já em mercado, né? Nós temos uma versão Core Class, nós temos uma versão Leader Class, nós temos uma versão Ultimate Class lá, lançada também pela Takara Tomy. E essa versão aqui foi uma das primeiras versões divulgadas oficiais do Primal que nós tivemos do filme Transformers: O Despertar das Feras, com uma classe um pouco maior. Isso realmente é muito bom, tá? Porque foi o primeiro vislumbre que nós podemos ver realmente do personagem que nós tínhamos no filme e que nós teríamos aqui na versão em brinquedo. E, gente, assim, ele é um pouco simples, tá? Comparado a várias figuras, inclusive da coleção Studio Series, ele é realmente bem simples, tá? Vou tentar mostrar todos os detalhes pra vocês aqui, mas eu vou começar falando muito bem que é da pintura desse personagem, tá? Eu adorei o tom de prata utilizado ao longo do corpo, por conta que eles não economizam no prata, sabe? Esse prata aqui, ele tá bem localizado aqui na parte da coxa, na parte da canela, um pouco no tórax aqui do próprio modo gorila, né? Se a gente desencaixar aqui o peito dele, nós vamos ver aqui alguns detalhes em prata também bem interessante. Uma pena que não tem tanta pintura assim nessa parte do tórax dele aqui, sério, do modo robô, por conta que, né, eu acho que poderia ter pelo menos uma pinturazinha aqui e tal, mas ficou bem até caracterizado, sabe? No próprio ombro aqui do personagem nós temos essa placa aqui de metal passando por toda a ombreira dele, junto com essa placa de metal também no antebraço. Ficou realmente muito legal, tá? E aqui atrás também nós temos bastante localidade aqui de metal, né? Dessa parte metálica da pintura, que ficou bem interessante. O molde desse Primal, honestamente, eu também curto, tá? Por conta que eu pensava que eles iriam reutilizar o molde que deu certo na Kingdom, né? Que foi um molde lá do Optimus Primal da versão Beast Wars, e eu pensei que eles iriam reutilizar aquele molde para fazer uma versão Voyager Class do personagem. E não, honestamente, ele tem várias semelhanças, mas é um molde quase novo, tá? Ele tem algumas transformações aqui um pouco diferentes, mas seguindo um pouco o padrão da Kingdom, tá? Então, falando do molde dele já em si, eu adorei, tá? Honestamente, de frente aqui ele é uma figura bem interessante, uma pena que a escala dele não é tão boa assim com os demais da coleção, mas é um Optimus Primal bem bacana se você quer ter essa versão do personagem que apareceu no filme na sua coleção. Ele é uma figura bem, como vocês podem ver, bem sólida, então tipo, ele não tem problema de articulação um pouco frágil, nem nada. É uma figura que realmente fica bem poseado. Ele é uma figura bem bruta, tá? Por conta da questão do molde dele, né? Vocês conseguem perceber. Querendo ou não, bem compacta também. Ele é uma figura bem compacta. Essa parte aqui de trás, tá? Que tem aqui, que faz a estrutura do gorila quando a gente transforma ele. Eu acho que poderiam ter feito alguma solução para esconder isso, tá? Por conta que nós temos aqui a escultura do modo robô, do que seria o modo robô aqui na parte traseira, e quando a gente tá com essa parte baixada aqui, fica muito limitada a questão da rotação do quadril, tá? Então, honestamente, essa peça aqui toda não tem muito o que fazer, só se você deixar ele assim, e assim fica feio, né? Convenhamos, não fica tão esbelto assim pro personagem, tá? Como nós estamos falando de molde, vamos aproximar essa câmera e dar uma olhada nos detalhes da sua Head Sculpt, que também ficou bem interessante, tá? Eu honestamente prefiro o Optimus Primal desse filme com a máscara fechada. Eu vi que o Studio Series vai vir com o lançamento dele com a máscara aberta,
E, bom, quero ver como que vai ficar isso, mas como a gente já viu, só viu ele no modo robô com a máscara, né? Honestamente, eu acho que eu prefiro a versão dele com máscara do que sem a máscara, tá? Mas ficou bem bonito, certo? A gente percebe aqui que eles capricharam até aqui bem pra essa figura aqui. E toda a questão do molde aqui que nós vamos ver depois no modo gorila, né? Que dessa questão da pelugem, né, dele e tal, também ficou bem interessante. Tá? Mas no geral o molde desse Primal tá bem interessante. Aqui no meio aqui do peito dele nós temos o símbolo dos Maximals. Eu acho que ficou uma figura bem representada do Primal. Bom, pessoas, de altura ele tem aproximadamente 17 a 16 centímetros de altura e ele acompanha dois acessórios, que nada mais é do que os dois acessórios clássicos que tem ali no filme Transformers: O Despertar das Feras, que são, além de ser clássico do filme, é clássico do próprio personagem, né? Que são essas duas lâminas que eu gostei que eles representaram elas em versão live action, achei que ficou bem interessante. Como vocês conseguem perceber, você consegue colocar as lâminas uma em cada mão, e se você quiser, você consegue aqui dar um jeito, né, de fazer com que ele fique com as duas lâminas aqui na mão, como exatamente fica no filme, né? Ele utiliza mais as lâminas juntas do que separadas. E, cara, fica bonito, tá? Honestamente, fica bem legal, é um acessório bem interessante. Mas se você não quiser os acessórios na mão dele e quiser deixar ele apenas como Primal assim na sua coleção, você pode pegar aqui, ó, e aqui atrás vocês estão vendo aqui que tem dois buracos que vão servir de encaixe aqui para as lâminas. Aqui atrás, olha só. E assim você tem, né, as lâminas guardadas enquanto ele fica bem imponente no seu modo robô. Bom, bora fazer aqui as comparações, e a primeira que eu quero trazer pra vocês aqui é a Airazor, certo? A personagem ali que aparece no filme Transformers: O Despertar das Feras. Essa é a versão Studio Series, tá? Nós temos uma versão Deluxe também da mainline, inclusive a galera fica pensando, né, que pode ser melhor do que o Studio Series, etc. Eu, como preferência, prefiro a Studio Series, mas também gosto bastante do mainline lançado da personagem. E olha só como eles ficam do lado do outro. Deixei a Airazor mesmo no seu modo, né, alternativo, por conta que no modo robô nós não temos ali no filme. Mas é bem legal, né? Eu estou usando aqui pra você que quer saber o suporte que vem com o Studio Series Soundwave, versão Revenge. Eu ia tirar a Airazor aqui do cenário, mas só que eu prefiro trazer o Cheetor junto com a Airazor pra gente perceber aqui o elenco, né, que nós temos dos Maximals, pelo menos até o momento o elenco que eu tenho aqui dos personagens. Então nós temos aqui o Cheetor, o Optimus Primal e a Airazor, e futuramente, se possível, o Rhinox vai vir para acompanhar a coleção desse filme que eu gostei tanto. Para você que tá curioso para saber qual que é a escala do YOLO Park do lado desse Optimus Primal, aqui está. Eu tenho aqui a versão disponibilizada pela própria empresa YOLO Park aqui para mim. E olha só como que fica aqui os dois um do lado do outro, são a mesma versão do mesmo personagem, mas só que, claro, né, com funções distintas. Nós temos aqui uma versão transformável e uma versão aqui de colecionador aqui que não transforma. E, cara, gosto dos dois, tá, honestamente. Mas esse Primal da YOLO Park... Trouxe aqui também dois Terrorcons aqui pra fazer a escala aqui com esse Primal. Por que eu trouxe apenas esses dois? Por conta que o Scourge, ele é um Leader Class da Studio Series, então se a gente quiser ver aqui a escala do Scourge ao lado do Optimus Primal. E também nós temos o Battle Trap, ele que, né, são grandes amigos. Pra você que queria ver a escala do Studio Series Optimus Prime número 102 da coleção, né, ao lado do Optimus Primal, aqui está, né, e gente, honestamente, o Optimus da Studio Series, ele é um pouco maior, né, a gente consegue perceber que o Primal, ele fica bem pequenininho ao lado do Prime, mas nós temos aí o Studio Series Optimus Primal vindo aí, e vamos ver como que vai ficar essa escala. Eu chuto a dizer, né, pelas imagens que saíram, que ele vai ser mais ou menos desse tamanho aqui ao lado do Prime, né, da Studio Series. Mas bem bonito, né, os dois. Se você quiser deixar eles um do lado do outro, honestamente, eu não vejo problema. As articulações desse Primal é bem simples, tá? A headsculpt dele vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo. É bem limitada por conta do molde todo aqui, dessa parte de cima aqui do trapézio dele. Vai um pouco pra cima e um pouco pra baixo, então nós podemos fazer esse sinal aqui de sim, tá? A ombreira dele tem uma articulação bacana, então nós temos aqui essa articulação bem bacana aqui. Temos uma articulação para cima e para baixo de 360 graus, olha só. Temos uma rotação antes do seu cotovelo, que também é bem bacana, junto com a articulação do cotovelo, que passa um pouco dos 90 graus, mas nós temos aqui. Eu não sou muito fã desse tipo de cotovelo, que mostra uma peça aqui toda quadrada, mas é bem legal também ao mesmo tempo, né? A mão dele tem rotação, tá? Infelizmente não tem articulação nos dedos, mas ela tem rotação aqui se você quiser deixar ele assim, né, na coleção. Enfim, vai do colecionador como posear a sua figura.
Eu disse pra vocês, né, comentei sobre aquela peça aqui traseira, tá? Se a gente levantar um pouco ela, nós temos uma articulação aqui de 360 graus do seu quadril aqui com o personagem, ok? A sua perna vai bem pra frente, tá? E ele tem uma rotação aqui bem bacana no seu joelho. Olha só, o joelho dele é bem articulado, então nós temos uma articulação bem boa aqui. Junto com isso, nós temos uma articulação um pouco extrema aqui, na verdade não, né? Bem limitada aqui pros lados, mas pelo menos nós temos, né? E também nós temos uma articulação aqui que, claro, é por conta da transformação, mas se você quiser deixar esse Primal aqui caminhando assim, né, ele tem uma articulação na ponta dos dedos. Vamos transformar o Primal aqui no seu modo Maximal, então bora lá. É bem simples, tá? Não é nada complicado, então eu vou começar desencaixando aqui os acessórios dele e vamos lá. Vou começar pegando o peito aqui dele, desencaixando aqui do tórax assim, deixando ele assim desse jeito. Vou puxar ele um pouco aqui pra frente por conta que a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, essa peça e puxar um pouquinho só pra frente, porque aí nós vamos poder liberar aqui e fazer essa articulação aqui do peito do Primal, né, no seu modo gorila. Com isso, nós pegamos a Head Sculpt do Primal, na verdade, é bem confuso, né, esse tipo de o Primal e Prime. Nós puxamos toda ela pra frente, perceba aqui, né, nós puxamos bastante, por conta que nós vamos fazer essa rotação aqui, tá? Simplesmente substituindo a cabeça do Primal no modo robô pro gorila, tá? Agora, antes da gente rotacionar de volta as peças aqui pro local, nós vamos pegar o peito do modo robô e vamos colocar ele pra dentro, tá? Nós vamos meio que substituir as peças aqui, né? Antes ficava essa peça aqui na frente, agora vai ficar o peito do gorila. Então aqui nós rotacionamos as peças, encaixamos uma na outra e encaixamos aqui certinho o tórax do Primal assim, deixando ele com a Head Sculpt do modo gorila, tá? Feito tudo isso, nós pegamos aqui, ó, vou deixar o Primal com essa articulação, por conta que eu vou puxar essa peça aqui pra cima e vou fazer a rotação assim, desse jeito, tá? E é aqui que vem o negócio, certo? Que é o seguinte, como eu não tenho unha, eu vou pegar aqui o acessório dele, nós vamos puxar essa peça aqui pra cima, desse jeito aqui, e vamos rotacionar essas pecinhas aqui do pé dele pra dentro. Porque aí nós vamos só rotacionar o pé dele aqui pra dentro e encaixar novamente a peça aqui pra dentro, tá? É muita coisa pra dentro, como vocês conseguiram entender. E agora é bem simples, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos tentar meio que alinhar as coisas aqui, ó, desse jeito assim que vocês estão vendo. Nós vamos deixar essa curvatura aqui toda desse jeito. Então nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, assim, ó. Vocês vão até perceber que o molde ele é bem feito aqui, ele é bem esculpido para você deixar assim ele desse jeito. Nós deixamos o braço do gorila aqui de uma maneira onde ele consiga ficar quadrúpede e rotacionamos aqui as suas mãos, né? Pelo menos deixando a parte de cima da mão do Primal para frente. E agora é bem simples, nós pegamos a Head Sculpt do gorila, colocamos um pouco para frente. E aqui está Optimus Primal transformado no seu modo alternativo. E aqui está o modo alternativo que mais fica presente ali no filme Transformers: O Despertar das Feras, o modo em que ele fica no modo Maximal, tá? E eu não sei se eu já comentei em algum lugar aqui no canal, mas eu vou comentar aqui, tá? Claro que eu adoraria ver mais do modo robô do Primal, do Cheetor e do Rhinox no filme, mas eu amo também a representação dos Maximals ali no filme, principalmente deles estarem sempre no seu modo alternativo, no seu modo gorila, e não sempre no seu modo robô, porque faz sentido, né? Tipo, eles são seres que vivem desse jeito, eles não são os Autobots que estão escondidos, né? Principalmente ali como eles estão ali com os humanos, eles estão sempre nesse modo alternativo, por conta que é o jeito deles de viver, até mesmo no seu próprio planeta, eles ficam aqui no seu modo alternativo, então eu gosto, né, da maneira em que eles utilizam o seu modo robô, meio como se fosse uma arma a mais, né, tipo, eles têm mais agilidade, pelo menos dá a entender ali, quando eles estão no seu modo robô, do que no seu modo alternativo aqui, no seu modo Maximal. E cara, eu gosto muito dessa representação do Optimus Primal, pra mim eu acho que é uma das melhores em live action de representação da animação pro cinema aqui no ao vivo, e cara, ficou muito maneiro mesmo, ficou bem legal, por conta que eles não, como eu posso dizer, eles deixam fiel à obra original, sabe? Porque realmente aqui nós conseguimos perceber bem que é um gorila metálico aqui, mas que tem bastante referência do seu molde que
originou o personagem Optimus Primal. E sinceramente esse brinquedo ele representa muito bem o que seria o gorila aqui do Primal, tanto que eu não sei dizer qual modo alternativo eu prefiro mais. Como no momento eu tenho o YOLO Park no seu modo robô, eu gosto de deixar na minha coleção o Primal no seu modo alternativo, né, nesse modo Maximal, e deixo o YOLO Park, sim, sei lá, atrás dele, como se fossem duas representações. Eu acho que deu a entender mais ou menos aqui o que eu quis dizer. Mas enfim, vamos comentar agora o que eu queria comentar, né, que é essa questão da pelugem, certo? Que nós vimos bastante na coleção Kingdom, da War for Cybertron. E vamos ver se nessa aqui representação da coleção eles conseguiram mandar muito bem. E já respondo vocês que sim, tá? A pelugem aqui nós conseguimos perceber bem quando a gente encosta aqui numa placa de metal, né, que seria do seu modo alternativo, nós conseguimos diferenciar bem o que seria a pelugem do que seria, né, o metálico desse Primal. E eu acho que ele representa muito bem as pelugens ao longo do corpo. Nós temos essa pelugem aqui no antebraço, aqui na parte do ombro também nós temos bastante, principalmente aqui nessa parte de trás. Na parte de baixo, na verdade, da ombreira dele, que é bem interessante também por conta que essa parte de cima, né, aparentemente é pelugem também, mas no filme é meio como se fosse uma casca. Então aqui no brinquedo a gente também pode imaginar como se fosse uma casca aqui, e essa parte de baixo seria meio que um saiote de pelugem aqui do Primal na sua ombreira, tá? Infelizmente o Primal ele é bem pequenininho aqui nesse modo alternativo dele, tá? Eu vou trazer aqui as outras versões dos Maximals, mas vou também trazer os modos robôs, principalmente aqui, de outros personagens pra gente perceber o tamanho, né, e etc. Mas eu gosto de toda a postura desse gorila. Vocês conseguem perceber muito bem que a Hasbro conseguiu fazer de um jeito onde a gente consiga alinhar o gorila aqui de uma forma que fica bem alinhada e não fica buracos, né, principalmente aqui, ó, nós conseguimos perceber bem que eles escondem tão bem essa parte aqui da perna que, honestamente, eu consigo imaginar como se fosse um torso inteiro e não uma perna toda recolhida aqui nessa parte de trás, tá? Até mesmo aqui na parte de trás aqui do que seria a panturrilha do gorila, eu acho que eles conseguiram esconder bem aqui as peças do modo robô. Então, no geral, eu gosto muito desse mainline, cara. Eu acho que é um dos melhores mainlines da coleção Transformers do Despertar das Feras. Agora, para trazer aqui a galera aqui que compõe o personagem Optimus Primal. Bom, pessoas, começando, né, trazendo aqui o Cheetor e a Air Racer aqui nos seus modos alternativos. Como eu disse pra vocês, eu tenho uma versão do Rhinox que é uma versão bem pequenininha, né, que ela funciona mais como arma do que pra deixar junto com os demais na coleção. Então eu optei aqui por apenas trazer o Cheetor, o Primal e a Air Racer aqui pro comparativo com o Primal. Honestamente, eles ficam bem bonitos, tá? O Primal, mesmo sendo aqui uma versão pequenininha, eu acho que ele combina muito bem com o Cheetor, combina muito bem com a Air Racer. Então, no geral, eu gosto bastante aqui dos três personagens juntos. Estou ansioso para ter minha versão do Rhinox? Estou, porque eu quero mesmo completar o elenco ali dos Maximals que nós temos ali no filme Transformers, o Despertar das Feras. E como eu comentei com vocês, gente, realmente o Primal ele é bem pequenininho aqui na escala com o Optimus Prime, tá? Então nós temos ali no filme uma cena onde os dois estão um do lado do outro, e nós percebemos ali que o Primal seria, sei lá, desse tamanho comparado ao Optimus Prime. Mas aqui no brinquedo ele ficou bem pequenininho, mas é isso, honestamente não me incomoda tanto, tá? Se a gente for ver a escala ali do filme, por conta que o Primal, né, é um gorila, então se você for deixar ele um pouquinho mais alto aqui, eu acho que tem maneiras de representar o Primal aqui na sua coleção, tá? Mas ficou bem interessante aqui o Optimus Prime ao lado do líder dos Maximals. Gente, nessa pose aqui do Primal saindo da caixa aqui, certo? Nós vamos finalizar a revisão de hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo e não perca que o canal Reviews Transformers vai ter mais vídeos aí ao longo da semana. Esperamos aí mais revisões, né? E é isso. Até mais. Falou, galera. Tchau.